Fala pessoal, tudo certo? Então chegamos aí à nossa quarta aula do nosso SQL da graduação. Agora a gente já vai começar a colocar a mão na massa, já vai começar a falar de alguns conceitos, já vai começar a usar umas ferramentas já focando na criação e no desenvolvimento voltado ao banco de dados. Então, por exemplo, nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho do BR modelo, uma ferramentinha de álgebra relacional, tá? Mas não precisa se preocupar, álgebra relacional não é um cálculo específico, tá? Mas eu ensino muito nas aulas e isso te ajuda muito a ter uma noção de construção de consulta, de posicionamento, de qual que são os objetos que você tem que fazer antes, quais são os filtros que você tem que aplicar, como é que você constrói uma consulta, então até para você entender questões de permissões, como é que eu chego na tabela, vamos dizer, você vai escrever uma consulta, mas se você não tem nem acesso à tabela, então primeiro você tem que verificar se o objeto existe, se tem permissão, quais são os operadores que você vai usar, os filtros, depois em seguida quais são os itens que você vai buscar, quais são as colunas que você quer mostrar. Então é bastante interessante isso para te dar um conceitual muito interessante na hora de você construir consultas, até para o futuro, depois você entender essa questão de predicados, de o que você coloca primeiro, o where, o mais restritivo, não tão restritivo. Então isso te ajuda muito a você ter uma noção muito interessante antes de escrever a consulta. Eu vejo o pessoal ir muito para o código SQL já sem ter uma noção básica de como é que aquela consulta vai evoluir, como é que ela vai ser montada, né? Então é interessante você trabalhar com esses conceitos. Então nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou deixar os links depois ali para vocês. O BR modelo, é só digitar, eu gosto muito de usar a versão 2, ele tem a versão 3, tem umas versões até mais bonitas, mais interessantes para você trabalhar, mas eu gosto muito da versão 2, ela é bem simplificada. É só baixar, ele é um executável, então não precisa ter medo, não é vírus nem nada, ele é um executávelzinho, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ele é um aplicativo, ele é um executável, mas não precisa se preocupar. Você baixa ele, dá 2 cliques e ele já vai abrir uma interfacezinha para você trabalhar, tá? Então a primeira dica, a primeira questão que a gente vai trabalhar aí, eu vou até abrir o meu Azure Data Studio aqui, eu acho que eu já instalei ele. Se eu não tiver, depois eu tenho. Porque daí a gente vai pegar esse código que a gente gera do BR modelo e vocês vão ver que você pode pegar esse código e já joga direto no seu banco de dados, no seu servidor de banco de dados, para criar esse banco de dados que você vai trabalhar. Então é muito interessante você ter essa noção. Deixa eu abrir minha conexão aqui, ó. Vou abrir uma consulta vazia aqui, né? Uma nova consulta. E daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai pegar o nosso código do BR modelo, jogar aqui e ele funciona perfeitamente, tá? O BR modelo a gente vai ver bastante, mas eu vou fazer um exemplo simples para vocês terem um passo a passo de como você cria aqui e depois como é que você joga isso lá para dentro do seu banco de dados, né? Porque a maioria eu peço para meus alunos fazerem o SQL primeiro, o BR modelo primeiro, eles geralmente vão no SQL e depois ficam voltando para cá. Mas basicamente a gente tem aqui as entidades, né, no BR modelo, que eu posso criar, então tá aqui minhas entidades, a gente vai falar dos relacionamentos, tem uma série de outros operadores aqui. Mas basicamente nessa aula é para mostrar um fluxo para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu tenho uma tabela aqui, eu venho aqui, vou dar um nome para minha tabela, vou chamar minha tabela de pai, né? Então, por exemplo, eu vou ter o pai aqui, eu vou pegar um atributo, quando ele tem essa bolinha pintada, ele significa que ele é o atributo chave. Então aqui vai ser o ID, vamos chamar aqui de ID pai, tá? E depois eu vou ter também um atributo simples aí, né? Não vamos entrar nas questões de atributos, a gente vai ver mais pra frente. Eu tenho o nome dele aqui, tá? Então criei minha entidade básica ali. Eu vou pegar essa outra entidade aqui, ó, e vou colocar aqui, vou chamar a entidade filho, tá? Então eu vou ter o meu ID do filho aqui, né? Igual eu tenho lá no pai, ID filho. Vou ter o nome desse meu filho, né? Então vamos colocar aqui o nome do filho. E é óbvio que eu vou acabar tendo um relacionamento entre pai e filho aqui, normal. Você tem uma série de meios de fazer, que a gente vai falar depois na questão do modelo entidade de relacionamento, diagrama entidade de relacionamento. Mas basicamente eu posso vir aqui, ó, ligar objetos. Clico esse, e automaticamente ele cria uma relação entre esses caras aqui. Vou chamar aqui de o pai possui filhos, tá? O que eu estou querendo demonstrar com isso aqui? Então, por exemplo, eu tenho a relação de um pai, que ele pode ter 0 ou vários filhos, mas agora o filho aqui, automaticamente, ele vai ter que ter uma relação lá apenas com um pai,
né? A gente vai falar de cardinalidades com mais calma, tudo mais. A ideia aqui é mostrar o fluxo, tá? Então eu estou fazendo só um exemplo. Então o que eu faço? Depois que eu gerei esse meu esquema conceitual, que eu fiz a minha modelagem do banco, eu desenhei minhas entidades, a gente vai falar disso, normalização, esquema e tal. Mas eu venho aqui, ó, a hora que eu gero meu esquema lógico, olha só que interessante. Ele já automaticamente trouxe para mim, se eu fiz a modelagem, isso que eu falo muito nas minhas aulas, se eu fiz uma modelagem decente, eu costumo dizer isso, se eu fiz a minha modelagem corretamente, uma modelagem bonita, a ferramenta vai fazer o trabalho para mim, né? O trabalho braçal a ferramenta tem que fazer. Então aqui, ó, se você reparar, ó, ele já emprestou, que eu costumo usar esse conceito, né, vocês aprendiam no prézinho, quando faz conta demais, ele trouxe para cá o ID do pai. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, essa pessoa que vai existir aqui, ó, obrigatoriamente ela tem que ter uma relação com alguém que está aqui, né? Aquelas questões de entidade fraca, entidade forte e etc. Mas aqui a ideia é para você entender que, né, eu trouxe automaticamente quando eu fiz uma modelagem decente, uma modelagem bacana, ele já traz essa informação para mim. Aonde que está o ponto que eu quero chegar aqui, ó? Reparem que quando eu venho aqui nos meus atributos, eu vou voltar no meu modelo aqui, ó, o IDPy ele está como texto aqui, ó. Eu posso dizer que isso aqui é número, tá? Vamos colocar aqui, ó, número, ID do filho também é número. O nome aqui eu vou dizer que é texto, vou deixar ele como texto, não vou colocar nada, poderia colocar string, né? Às vezes o pessoal está acostumado com esse termo. Eu vou colocar texto, tá? Vou voltar aqui no meu esquema lógico. E aí olha só o que vai acontecer. Deixa eu só gerar de novo esse aqui, ó. Vamos, ó, não fechar, para ele fechar somente esse aqui, o lógico, tá? Não fecha tudo. Então vou gerar de novo, esquema conceitual, gerar esquema lógico. Tá lá, texto, número. Agora eu venho aqui no meu esquema lógico, gerar esquema físico. E aí aqui vem uma parte muito bacana que envolve todo o conceito que você aprende. Aqui nós temos que aplicar aqueles conceitos que a gente vê lá de linguagens de banco de dados, não é a linguagem SQL, DML e DDL, que é as linguagens de manipulação e linguagem de definição de dados. Aqui eu estou trabalhando com a linguagem de definição de dados. O que ele está mostrando aqui para mim, ó? A hora que eu vou fazer um converter aqui, ó, ele vai converter isso aqui para mim, vai gerar o script SQL. Mas eu não quero que ele converta diretamente aqui, ó. Eu quero clicar em cima desse cara aqui, ó, tá? E ele vai dizer para mim, olha só, lá na tua modelagem você abstraiu o conceito lá dos tipos de dados que é do banco de dados de destino que você está mandando, mas eu preciso fazer um deparo, eu preciso entender para que banco de dados que você vai. Você vai para o MySQL, para o Oracle, para o MySQL Server. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu vou usar SQL Server, então eu vou colocar int aqui. Se eu vou usar um outro banco, pode ser integer, né? No meu caso aqui eu vou colocar os números, é para ele converter para int. E o que for texto, eu quero que ele converta para um char de 10. Simplesinho, por enquanto assim. Esses tipos de dados são muito parecidos ou são quase iguais em todos os bancos de dados. Alguns mudam as características, tamanho, mas basicamente se você está indo para um banco de dados, você sabe qual é o tipo de dado que você vai usar lá, senão você vai pesquisar, mas tranquilo. Então, feito isso, agora eu posso vir aqui, ó, e converter esse cara. Olha só o que ele fez para mim, ó. Ele já criou, trouxe como chave primária, já colocou os tipos de dados, tudo mais. Lembrando que o BR Modelo trabalha com a parte do SQL ANSI, então basicamente toda a estrutura SQL vai funcionar em vários bancos de dados aí. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou lá no meu banco de dados aqui, ó, vou dar um Create Database SQL da Graduacão. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Criei meu banco de dados, vou dar um Use SQL, deixa eu dar um Ctrl++ aqui para aumentar. Use SQL da Graduacão. Tá? Ele criou? Não chegou a criou. Talvez tenha escrito errado aqui. Então, basicamente, vou dar um Ctrl V, ó. F5 e o meu banco de dados está criado. Se eu ver aqui, ó, SQL da graduação, tabela está lá. E aí, mais para frente, a gente vai ver nos inserts e tudo mais. Então, vamos dizer assim, se você faz o conceitual bonito, a ferramenta faz toda a parte para você, né? O problema é quando você não tem um conceitual muito bom, tá? Então, essa é a primeira dica. A outra coisa que eu vou aproveitar e falar aqui com vocês é a questão da álgebra relacional. Tá? O que é álgebra relacional? Basicamente é uma linguagem que vai te mostrar como é que você trabalha os objetos, né? A parte ali de modelagem, como é que você lê as informações do banco de dados.
tá? Então como é que você pode começar a trabalhar com álgebra relacional, tá? Que foi basicamente o que eu estou mostrando aqui para vocês com o BR Modelo na modelagem e aqui como é que eu começo a fazer meus scripts. Você tem esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição. Quando você entrar nele, você dá um Get Started aqui, ó. Ele vai abrir, ele tem uma série de exemplos prontos aqui, mas para facilitar a vida de vocês e para usar o material que eu uso nas aulas e o material que a gente já tem, você vai vir aqui em Create New Dataset, tá? O que você vai fazer? Você vai limpar esse cara aqui, vai pegar na descrição aqui do vídeo o documento que eu vou passar para vocês, que é esse cara aqui, ó, Cria Banco Álgebra, tá? É o mesmo que eu uso nas aulas com meus alunos lá. Você vai dar um Ctrl A, Ctrl C nesse cara aqui, vai vir aqui e vai colar esse código aqui dentro, tá? Eu já fiz todo o trabalho para vocês. Você dá um preview, olha lá, ó, ele já criou um banquinho para a gente trabalhar com a parte da álgebra relacional. Quando você der um use aqui no editor, ó, você vai poder vir para cá, ó, e ele já trouxe as tabelinhas aqui para você, tá? Então eu vou poder fazer álgebra relacional aqui. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui um select, vamos pegar o conta, vamos colocar os parênteses aqui. Não precisa se preocupar com o que é essa codificação agora, mas depois vai ficar mais tranquilo para vocês. Vamos pegar aqui o nome da agência, acho que isso aqui já dá para fazer um exemplozinho. Conta, acho que tem que colocar mais um parênteses aqui, deixa eu ver uma coisa. Tá, vamos colocar um simples aqui, só para vocês não ficarem muito perdidos. Opa, acho que é o conta só, deixa eu... Ó, então aqui ele já está mostrando, eu acho que eu deixei umas, deixa eu ver aqui, eu tinha deixado uma colinha aqui, deixa eu ver onde é que está a minha colinha. Acho que eu fechei, mas beleza, vamos tentar fazer aqui um para vocês verem. Então vou dar um project, a gente vai falar muito desse cara aqui depois, nome da agência, e eu tenho a minha relação de conta aqui, ó, tá? Então tá lá, eu tenho esse cara aqui, beleza? Então eu tô fazendo um select, tô fazendo um select na minha tabela conta e tô pedindo só o nome da agência, tá? Então como é que eu vou fazer isso na parte de SQL? Mesma coisa, ó. Select, posso pegar aqui o nome da agência, from conta, tá? Então, ó, eu tenho a mesma visualização. Ah, isso aqui que é o que eu queria mostrar para vocês, ó. Então você tem a mesma visualização do comando em álgebra relacional em relação ao comando que você está utilizando na linguagem SQL. Então isso fica muito fácil para o aluno entender por que ele aprende álgebra relacional, o que isso tem a ver com a maneira de construir SQL. Muito cuidado que alguns operadores eles têm nome parecido, selection, mas são um pouco diferentes. O selection aqui é o nosso where da vida. O select asterisco, que a gente, né, vai falar depois disso aí, é basicamente o project aqui, ó, o nome dele a gente chama de pi, né, o número pi ali, que você usa para mostrar as colunas. As condições, quando você quer fazer uma condição, depois a gente vai ver mais com calma isso aqui, ó, você vai usar esse cara, que é o select, e ele vai te dizer aqui, ó, por exemplo, você quer o que for A maior que B, o que for B diferente de C, né, para você fazer os relacionamentos, para você fazer as condições que você quer fazer aí. Tá? Eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo, um deles vai estar lá no Git, eu acho que eu até deixei o Git do SQL da graduação aberto aqui, ó. Git está aqui, ó. Deixa ele carregar ali. Mas basicamente vai estar lá dentro do Git do SQL da graduação, tanto os arquivos para você gerar esse banquinho aqui. Tá aqui, ó. Banco de dados. Acho que ele não atualizou aqui ainda. Mas eu vou deixar aqui, ó, vai estar o vídeo, o scriptzinho para você fazer baixar e executar aqui para você ter esse ambiente para a gente trabalhar. Porque a gente vai começar a falar dessas questões de modelagem, normalização, álgebra relacional e tudo mais. Então a gente vai usar essas ferramentas, BR Modelo, esse site aqui, Relax, para a gente fazer essas atividadezinhas aí. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí. Um abraço. Bom, pessoal, e aí para fechar a dica de hoje desse vídeo, né, de música ou de banda, clássico dos clássicos, não tem como não estar em qualquer lista de rock and roll, de metal, tem que ter Led Zeppelin, né? Então é outra banda que eu sou extremamente fã pra caramba deles, tenho camiseta, tudo, adoro muito. Então fica como dica Led Zeppelin. Eu gosto muito de um álbum deles que é, deixa
Deixa eu pegar aqui, vamos pegar a lista deles, visão geral. Esse aqui, ó, Celebration Day. É um show que eles gravaram em 2007, toca junto o Jason Bohan, que é o filho do John Bohan, baterista do Led Zeppelin, que morreu lá em 1980, alguma coisa, 70 e pouco, 80, alguma coisa assim. Então, cara, é um show muito legal, eu gosto muito das músicas deste show, do jeito que eles tocam, ficou muito bom. Então fica aí outra dica de outra banda que eu gosto muito aí, Led Zeppelin. Outro álbum deles que é um dos meus preferidos. Cadê? Esse aqui é muito bom, né? O Led Zeppelin. E tem um outro. Esse aqui eu gosto, tem umas músicas massas aqui que eu gosto também. O 2, é o 2 que eu gosto bastante. O 2 tem algumas musiquinhas aí que eu gosto bastante. É bem bacana aí, tá? Então fica a dica aí, mais uma dica de banda aí, Led Zeppelin, né? Boa pedida, não tem música ruim, é muito bom. Eu gosto muito desse show ao vivo que eu falei, pelo que ele traz, né? Porque eles tocam, a banda toca com o filho do baterista que morreu, então Celebration Day de 2007 é um show que eles gravaram, porque quem conhece Led Zeppelin sabe que eles, depois que o cara morreu, eles se reuniram acho que uma vez no festival Live Aid e uma outra vez não tocaram mais juntos. Então esse álbum aqui, esse DVD é muito massa, muito bom. Então fica essa dica aí. Um abraço.